Olá, sejam bem-vindos a mais um programa Psicologia do Espírito Imortal. Eu sou João Rocha, atuo como psicanalista clínico e estamos aqui através do canal do amigo Rossano Sobrinho. Lembrando sempre, inscreva-se no canal do amigo Rossano, inscreva-se também no nosso canal João Rocha. E a proposta do programa é estabelecer um diálogo entre ciência e espiritualidade, né? Mostrando que, ao contrário do que muitos pensam, de que elas se antagonizam, na verdade, elas se apoiam e devem caminhar de mãos dadas. Estamos estudando o aparelho psíquico humano, e no programa anterior nós começamos a estudar a estrutura de funcionamento da psique humana, na sua característica de dinâmica, ou seja, a forma como as três instâncias da nossa psique, o inconsciente, o pré-consciente e o consciente, conversam entre si, dialogam entre si, né? E nessa dinâmica, Freud vai chamar o inconsciente de id, né? O consciente de ego e o pré-consciente de superego. Id, ego, superego. Né? E podemos aprender que o ego é parcialmente consciente, mas parcialmente inconsciente, que o superego é parcialmente consciente e parcialmente inconsciente, e que o id é totalmente inconsciente. E que a nossa psique, segundo Freud, é regida por dois princípios elementares, ou dois princípios básicos. O princípio da realidade e o princípio do prazer. Né? E nós terminamos o programa anterior falando de que lá na pré-história, né, quando ainda não se existia civilização, sociedade, noção de família, como nós conhecemos nos dias atuais, né, que era a chamada horda primeva, ou horda primária ou primitiva, né, os indivíduos eram puro id. Né? Então, todos os desejos encontravam caminho de realização sem nenhuma preocupação com o contexto social. Freud, inclusive, vai dizer que para o id, este é um ambiente essencial, um ambiente onde não haja censura, um ambiente onde as forças internas do inconsciente encontram plena realização no cenário externo. E aí falávamos de que para existir a civilização foi necessário um pacto civilizatório, né? E esse pacto civilizatório, ele essencialmente criou regras, né? Essas regras privilegiavam, primeiramente, a questão de se abrir mão da violência. Né? Abrir mão da violência e começar a estipular as regras que vêm se desenvolvendo no decorrer da história humana, né? Com o objetivo de facilitar a convivência. Né? Nós recentemente observamos o seguinte, vocês vão se recordar que em 2019, se não me engano, houve uma greve da Polícia Militar no Espírito Santo. Nós pudemos observar pela imprensa cenas que chocaram a muitos de nós, quando, não tendo os policiais para fazer o policiamento ostensivo,
nas ruas, nós vimos indivíduos invadindo lojas, saqueando lojas. Até aí, nós vamos considerar, sob um ponto de vista de que aqueles indivíduos menos favorecidos financeiramente falando, encontrando um ambiente onde eles, de alguma maneira, pudessem extravasar os seus desejos, o desejo de possuir, de consumir, de ter eletrodomésticos de última geração, né, seria para esses indivíduos socialmente menos favorecidos, até de um certo ponto, normal. Né? Não que seja normal no sentido de ser acolhido por toda a sociedade como regra ou dentro da moral. Mas o indivíduo quer, né? Ele não consegue comprar pelos meios normais. Encontra um cenário onde não tem o policiamento ostensivo, ele então se acha no direito de ir lá e tomar posse ilegalmente, já que não tem ninguém para censurá-lo. Essa questão, meus amigos e amigas, ela é muito séria para a nossa análise. E por quê? Porque ela demonstra, primeiro, a presença do id, a presença dos desejos, né? E aí, quando nós falamos de desejos proibidos, eu quero ter uma televisão de última geração, mas eu não tenho dinheiro para comprar, né? Aí passa pela cabeça do indivíduo que ele poderia roubar, eis o desejo proibido. E proibido por quê? Porque as regras sociais, né, o ordenamento jurídico que nós vivemos diz que os indivíduos que roubarem vão sofrer penalizações. Né? No entanto, quando o indivíduo percebe que esse ordenamento jurídico, em determinadas circunstâncias especiais, não serão exercidos, ele então desarma essa censura e ele então vai lá e extravasa. Mas o detalhe dos detalhes dessa narrativa que nós estamos fazendo é que um indivíduo numa Hilux, portanto, uma caminhonete que não é qualquer um que pode comprar, né, para essa caminhonete de ré na porta de uma grande loja varejista do nosso país, né, que compõe uma rede varejista, arromba a porta, e esse indivíduo que, teoricamente, porque se ele tem uma Hilux, comprar uma TV não deve ser algo difícil, né? Um carro que custa mais de 100 mil reais, uma TV que custa, em média, 3 mil reais. Né? Então, a relação aí diria para nós que ele poderia facilmente comprar a TV. Mas quando ele, sendo possuidor de recursos, né, não tendo policiamento ostensivo, ele deixa o desejo do id se realizar, é aí que nós vamos começar a entender esse pacto civilizatório que conteve os desejos, né? A presença do superego como censura, como código ético-moral, como as regras sociais dos grupos a que pertencemos, e que esse choque entre as regras no superego e os desejos no id vão gerar a maioria dos conflitos que os seres humanos manifestam na vida adulta. Mas eu gostaria de chamar a atenção de vocês para um outro fato. Freud, nos seus estudos, vai dizer que o indivíduo, quando nasce, ele nasce sem ego. Outras correntes do pensamento psicológico, né, vão dizer que o indivíduo nasce com ego, porém ele nasce com ego muito fragilizado. Freud, volta a dizer, né, assevera que nós nascemos sem ego. O superego, né, ele é derivado do ego. Logo,
Se eu não tenho ego, eu não tenho superego. E se eu não tenho superego, eu não tenho censura, eu não tenho a regra, eu não tenho aquela vozinha dentro da minha cabeça que vai dizer, não, não pode, não faça, não fala, não vai. Isso pode, isso não pode assim, mas assim pode, que é a censura interna que cada um de nós tem. Então, a criança nasce só com id. E é por isso, meus amigos e amigas, que nós vamos encontrar na criança uma liberdade de expressar os seus desejos, as suas emoções, e quando esses desejos não podem ser realizados, a frustração. O que nós adultos chamamos de pirraça, né, é apenas a criança sem a censura expressando livremente a sua frustração. E aí, vejam bem, Freud vai dizer que lá por volta dos 5 anos de idade, 4,5, 5 anos de idade, que é quando começa a se instalar o complexo de Édipo, que é aquele interesse que o menino tem na sua mãe e vê no pai um adversário e ele quer separar, afastar o pai para ele ter livre acesso à mãe. A menina tem um interesse no pai, vê na mãe uma adversária e ela faz de tudo para afastar a mãe do pai. A cena é clássica, né? O casal se abraça e a criança entra no meio querendo separar, né? Nós chamamos, né, falamos, olha, está com ciúme. Sim, mas tecnicamente falando, é o que Freud vai chamar de complexo de Édipo, né? E é a partir do complexo de Édipo, porque junto com o complexo de Édipo vem também o complexo de castração, que é quando o desejo da criança não é realizado pelos genitores, e isso é algo muito sério, porque nós encontramos na vida adulta indivíduos cujo complexo de Édipo não foi devidamente castrado, né? E eles estão no papel errado. Eles estão, muitas vezes, no papel da mãe ou no papel do pai, sendo que eles são filhos. E isso causa uma desordem no relacionamento familiar. Não é? Mas voltemos para o id. Então, a criança é puro id, a criança é puro desejo. Alguns exemplos também são clássicos em relação a isso. Então, por volta de... Vamos pegar uma idade mais fácil da gente compreender. 4 anos de idade. É aniversário ou é Natal. Então, a criança já sabe que essas datas são datas onde ela vai ganhar presentes. E qual é o presente que a criança mais quer? A criança deseja ardentemente um brinquedo. E quando ela abre o embrulho e se depara com uma roupa, com uma meia, um pijama, ou alguma outra coisa que não seja o brinquedo, como ela não tem censura, como o superego está começando a se estruturar, ela então coloca na sua face a expressão do desapontamento, da frustração. E é claro que isso vai, de alguma maneira, chocar o adulto. Porque o adulto deu o presente esperando agradar. Como a criança não tem esse filtro, né, então ela expressa com toda a liberdade a sua frustração. Aí eu me recordo aqui de uma cena familiar em que o meu irmão, um dos meus irmãos, dá de presente a uma criança de 5, 6 anos de idade uma nota de R$20 de presente de Natal. Ora, uma criança de 5, 6 anos de idade ainda não tem essa noção do dinheiro. E a criança pega aquela nota de R$20, olha e fala assim, mas é isso que você está me dando? E joga a nota em cima do sofá.
É nesse momento que muitas vezes os pais interferem no afã de ensinar a criança que não se pode desprezar um presente, porque independente de o presente não ter sido como a criança esperava, houve a boa vontade do adulto, né? Houve o desejo do adulto, né, que presenteou em agradar. Né? Então os pais falam, menino ou menina, não faz isso, você não pode fazer isso, é falta de educação, você precisa sorrir. A pessoa está te agradando, agradeça a ela. Virou uma regra. Uma regra que fica lá no superego assim, ainda que eu não fique satisfeito com o que eu ganhei, é um presente, eu preciso agradecer. Diferente dos adultos que, pelos anos de treinamento, em demonstrar que ficaram satisfeitas quando não estão satisfeitas, a criança leva um tempo para se adaptar. Aí, no ano seguinte, a cena se repete. É aniversário, ou é Natal, aí ela vai ganhar um presente novamente, ela está aguardando que seja um brinquedo, essa é a expectativa da criança, e quando não é, ela recebe a regra que já está lá no superego, já atua. Ó, você não pode demonstrar aborrecimento, você tem que fazer uma expressão que você está satisfeito. Aí a criança dá aquele sorriso que fica visível, que é um sorriso absolutamente sem graça. Né? E é assim, meus amigos e amigas, que o ego e o superego vão se estruturando a partir do complexo de Édipo. Né? Então, o primeiro conjunto de regras, e aí nós vamos falar disso especificamente mais à frente, porque nós vamos estudar separadamente o id, o ego e o superego, né? Mas é assim que o conjunto de regras do superego vai sendo construído, constituído, ou seja, as primeiras regras do superego são as regras familiares. Muito menos o que os adultos falam para a criança e muito mais o que eles fazem diante da criança. Então, a criança está como uma folha em branco, como um radar, captando tudo que os adultos falam, captando tudo que os adultos fazem. Não nos esqueçamos de que nós somos da ordem dos primatas e nós imitamos. Então, na psicanálise, Freud vai falar que a criança introjeta no ego partes do objeto que ela deseja. Então, ou seja, ela pega partes do comportamento paterno, partes do comportamento materno e coloca no próprio ego, adota aquele tipo de comportamento. É isso que vai levar, muitas vezes, aquelas expressões, nossa, cavaco não voa longe do pau, puxou o pai, puxou a mãe, como se o puxar o pai e o puxar a mãe fosse genético, hereditário. Na verdade, duas questões importantes. A primeira é que na visão espiritual são espíritos com afinidade, espíritos afins, espíritos com os mesmos gostos. Na parte psicológica, é o objeto introjetado no ego. Ou seja, a criança olhou para aquele comportamento, percebeu que, de alguma maneira, aquilo era vantajoso e ela adota aquele próprio comportamento. Mas, como eu disse, isso nós vamos estudar mais esmiuçadamente a partir do próximo programa, quando nós vamos, então, voltar o nosso olhar para esses três elementos dinâmicos. Não vamos esquecer disso. Né? A estrutura que Freud descobre na nossa psique é o inconsciente, né? O pré-consciente e o consciente. São as três instâncias, os três níveis do aparelho psíquico. A maneira como eles conversam entre si, que Freud vai chamar de dinâmica, é o id, o ego e o superego. O id totalmente inconsciente, não é? O ego surge do id e, portanto, ele tem uma parte consciente, uma parte inconsciente, e o superego surge do ego. E, portanto, o superego também tem uma parte consciente e uma parte inconsciente. No próximo programa,
nós vamos continuar o nosso estudo. Forte abraço, até lá!